Pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Ricardo? De Tudo volta bom, aqui Carlinhos? com o CNCast. Vamos lá. Ricardo, estamos no meio de um furacão, né? Que é assim em Aonde? Alagoas. Aqui em Alagoas. Não é bem um furacão, é um outro fenômeno. Mas toda a crise da Braskem, eu me lembrei de uma coisa, Ricardo. Esse é o programa do número 77 e a gente dedicou algum desses programas à Braskem. 4 especificamente direto para a Braskem e outros falando em passando. E já no quarto programa, sempre preocupado com as vítimas, sempre preocupado com aquele público que às vezes são esquecidos nos embates políticos. Os últimos são os moradores de Flechais, inclusive, né? Aí a gente comentou nesse programa, especificamente, eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu acho importante, mesmo com uma audiência mais baixa, porque a audiência dos programas da Braskem era mais baixa, a gente não ia deixar de falar nunca sobre o problema da Braskem. Eis que toda essa questão, quem está assistindo esse programa, a gente não vai repetir isso, a Mina 18, todo esse problema, a mídia nacional, enfim, acordou para a questão da Braskem, parece que agora estão nos maiores noticiários e tudo mais, mas de toda essa cobertura, eu queria puxar um ponto para a gente começar os trabalhos aqui. Um post que você fez sobre a responsabilidade criminal da Braskem. Entendeu? A Braskem é a culpada de tudo que aconteceu, né? Tem essa questão civil dos contratos, que está se desenrolando, tem a questão política da CPI, que eu acho que a gente deve falar um pouco mais nesse episódio, mas eu queria que a gente começasse sobre essa questão da responsabilização criminal, Ricardo. É possível criminalizar a Braskem e quais são os caminhos? Olha, a minha resposta sobre isso, se é possível, eu diria a você que é uma coisa absolutamente em aberto, até porque eu não domino esse tema. E acho, e repito sempre, me desculpe se parece provocação, que nem os especialistas na hermenêutica, né, são capazes, efetivamente, de dizer sim. Eles podem até dizer, mas sabendo que podem cair mais na frente. Porque esse é um território muito móvel, né? É muito etéreo, de forma geral, né? Desculpe, e de novo parece provocação, mas a gente não está tratando de ciência. Ciência é geologia, né? E essa ciência que está determinando que os fenômenos que não são naturais, é sempre bom partir da premissa. O que acontece com a Braskem, com a exploração do salgema e suas consequências, nada disso é um fenômeno natural. É provocado pelo homem. E as consequências estão aqui para quem? Principalmente para populações humanas, que são as vítimas da ação da Braskem. A questão do crime, especificamente, eu acho que tem várias possibilidades de você apurar como sendo crime. Começar pelo crime ambiental. Alguém tem dúvida que existe um crime ambiental? Por mais que eu não tenha convicção nenhuma em relação ao direito, à leis, e eu não tenho mesmo, imagino, um crime ambiental. Isso claramente. Agora, esse crime ambiental foi praticado a partir de outros crimes. Por exemplo, a Braskem vinha realizando os laudos, né, com seus sonares, identificou o que estava ocorrendo. Eu vi uma entrevista do professor Abel Galindo essa semana que me chamou a atenção. Ele disse que desde 2010 identificava-se que essa mina 18 ela estava com 82 metros. Quando se estabeleceu a formação das minas, da exploração do salgema, chegou-se à conclusão de que o máximo seria 60 metros. Ele defendia 50, e já estava em 82 e continuou. Por que não se parou ali? Ele, evidentemente, ele coloca isso não de forma muito convicta, como um documento, né? Eu digo assim, mas o que ele aponta, até porque é um estudioso, ninguém estudou tanto essa situação quanto o professor Abel Galindo, que é um homem extremamente capaz. É um cientista, inegavelmente um cientista. Então, esse crime ambiental que está muito claramente evidenciado, ele foi provocado por outros crimes. Se foi pela Braskem, que omitiu os laudos, ou, se não omitiu, não fez o que deveria efetivamente como investigação cotidiana, permanente, frequente na apresentação de laudos. E se não foi o caso, se não houve esse falseamento de dados, estou colocando tudo na condicional, tá?
Quando isso ia para o IMA, e o IMA fazia esse acompanhamento, tinha um geólogo, né? Um rapaz, me parecia uma pessoa séria, né? Que trabalhava nessa área, e que ele dizia, olha, a gente analisa os laudos e tem capacidade técnica para analisar os laudos. Mas, obviamente, a gente não tem equipamentos para se contrapor a esses laudos. Por que é que o Estado, sabendo que essa é uma situação gravíssima, se evidenciou que era uma situação gravíssima, estourou em 2018, mas essa história já vem de longas e longas datas, né? O que é que pode acontecer ali? A subsidência, o Zé Geraldo Marques falava na década de 70, Isso, nessa possibilidade. Obviamente, era uma especulação, então. Mas continuou-se a fazer exploração sem a devida cautela. E me parece, está evidente, né? Não tinha que o resultado está aí, né? Tá bom, é engenheiro de obra pronta, disse, agora é fácil apontar. É fácil apontar, até porque há um sofrimento humano imenso e monumental provocado pela Braskem. Resta saber se com o apoio do aparelho do Estado, da própria empresa, em sabendo que estava acontecendo aquilo ali, e obviamente isso precisa ser devidamente apurado. Os peritos, a Polícia Federal, se contrate, enfim, o governo federal tem recursos, a CPRM, né? Isso. Além de ter, né, os equipamentos, tem recursos para fazer perícias, identificar em que momento isso virou de fato um problema que está na iminência da tragédia. Eu quero crer que não vai acontecer essa tragédia, tá? A minha expectativa é que não aconteça. Acho que tem informação demais, tem espuma demais, tem barulho demais, ruído demais, especialista demais. A gente vê, todo mundo opina sobre isso. E a gente tem dado, nós da imprensa, né, até numa concorrência, né, com as redes sociais, a gente tem estabelecido uma corrida, né? Olha, 3 centímetros agora, amanhã são 10 centímetros, hoje aí diminuiu para 3, para 2. Para que isso? Gaza. Você vai criando... Gente, nós sabemos o que é a psicologia coletiva, né, de massa, né? Isso. Como isso impacta na vida das pessoas. Minha mãe tem 93 anos, foi me perguntar, se vai afundar o farol? Ela mora, vai afundar? Eu digo, não, mãe, acho que não. Aí você vai conversando, aí eu digo exatamente, ela, mãe, é porque tem muita gente falando sobre isso. E é muito especialista. Eu não tratei, me perdoe. É cabotino você está citando, né? Mas eu vou fazê-lo. Eu não citei em nenhum momento, assim, ó, isso está acontecendo, isso é um perigo. Veja, gente, olha, veja como isso pode ser um perigo. Eu não sei, eu não domino. Gente, isso é ciência. Para um sujeito ser um geólogo, ele precisa de anos e anos e anos de estudo. E numa seara como essa, mais ainda. O cara precisa estudar, aprender a lidar com esses equipamentos, ler um laudo. Ou seja, quem sou eu? Eu sou um jornalista, um especialista em nada. É um especialista em nada. Então, respeito a minha não especialização, para me omitir, inclusive, em relação a esse tipo de opinião. Esses são alguns aspectos. A gente entrou aqui, Braskem, Estado, aí entra a seara política. Ao longo dos anos, e eu acho que isso é fundamental, não dá para omitir e dizer que não é, porque eu acho que é. Ao longo dos anos, a Braskem financiou campanha, deu dinheiro por fora, e a gente sabe, porque tem história de caixa, tem denúncias, né? A Odebrecht, a delação da Odebrecht, fala em pagamento de propina para aprovação de medidas provisórias no Congresso Nacional. O cara inventou isso? Lá o delator? Não sei, só o Toffoli que sabe, né? O Toffoli é uma maravilha de pessoa. Porque ninguém sabe o que é que o Toffoli fez, o que deixou de fazer. Até hoje, né? É um teste, você bota a mão, você não sabe se é sólido, se é gasoso, né? Se é líquido. Você não sabe o que é que ele decidiu. Porque está ali um limbo, né? Um limbo. Não foi isso, não foi isso e foi. Né? O sujeito que tem aquele comportamento dele, me desculpe, eu acho tão ruim, o cara aí faz uma crueldade, uma perversidade, porque o que ele fez com o Lula foi uma perversidade. O sujeito proibir de ir para o sepultamento do irmão depois, estou arrependido, me desculpe. Que é isso? Para de bobagem. Assuma a sua condição de autoridade. Eu errei, perdão, desculpe, peço desculpa à nação. E principalmente, eu fico sem dormir. Para com isso. Esse piti, né? E é um piti, convenhamos, absolutamente hipócrita, né? Porque, efetivamente, se ele tivesse esse ânimo, né?
esse ano de alma, né? Ano de alma, né? Ele não teria feito isso que fez. Foi ali, né? Naquela onda, né? Eu pego e mato e como. Um dia desse, me desculpe faltar o personagem, ele dizendo ao Bolsonaro, sai do país. Se fosse você, saía. Isso é conselho. O ministro Supremo está dizendo isso para um cara que é acusado de tudo que é crime. E não acontece absolutamente nada. Este é um aspecto. E vamos lá. Essa gente que recebia dinheiro, seja quem for, tem aquela... A gente publicou da agência Tatu. Quantas pessoas receberam? Não, é... Ali é oficial, né? Não, é engraçado que o cara diz assim, ali é financiamento oficial. Sim, o fato de ser oficial, não estou falando em caixa 2, não, caixa 1. Isso lhe dá o benefício da inocência? Será que ninguém sabia o que era Salgêmeo, o que ela representava de risco para a cidade? Foi dinheiro... 2019, depois de estourar, enfim, a situação da Braskem, ficar evidente que havia o afundamento da cidade, o Renan Filho disse, não, eu quero que a Braskem continue. Sim, rapaz. Eu não vou entrar nem na história, porque eu acho uma bobagem disso é você, né? Que me foi apresentada aquela história do Renan Filho, receber o dinheiro de indenização. Receberia, claro. É o imóvel do cara. Não é? E está naquela região atingida, tem que receber mesmo. Para de bobagem. Fica joga pedra, a intifada de um lado, a intifada do outro. Falta de respeito, principalmente às pessoas que são as vítimas da Braskem. Que, aliás, estas pessoas deveriam sempre e permanentemente ter sido ouvidas, até agora, e precisam ser ouvidas mais uma vez, para que elas se sintam minimamente contempladas. A cidade perdeu uma banda, perdeu um pedaço. Tudo bem, não gosto dessa discussão, a área de turismo, né, não foi atingida. Não é isso. A praia é de todo mundo. Né? Não é o caso. Mas, assim, independentemente disso, o prejuízo para a cidade de Maceió não é compensado por 1.700.000 com o seu JHC. Fechou, eu não sei como é feito esse cálculo, esse técnico, cálculo técnico. Eu acho que não foi calculado cada imóvel, cada praça, enfim. Da mesma forma que os bilhões que o Paulo Dantas quer com o senador Renan. E tomara que seja muito dinheiro, né, para o Estado investir efetivamente. Eu investiria em programas de combate à fome, à educação, coisas que o Ceará faz e faz muito bem. A educação no Ceará é modelo porque tem investimento de Estado, não é de governo. É uma política de Estado, que aqui nunca houve. Nunca houve, em área nenhuma. Mesmo 1.700.000, a gente não sabe no que vai ser gasto. Né? Uma parte foi para o hospital, né? Que é uma lacração, né? Não estou dizendo que o hospital vai ser descartável, né? Mas aquilo é uma lacração. Aí amanhece o sujeito assim, hoje eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu estava num leito hospitalar, e esse leito hospitalar era de um hospital municipal. Vamos comprar um. Tem dinheiro? Ou seja, um voluntarismo, né? Infantil, né? Que resulta exatamente nesse sofrimento da população. Não foi isso que levou a esse caos, não. Mas tudo isso, no final das contas, esse pacote resulta exatamente na realidade que a gente está vivendo. Há crimes e crimes. Se há corrupção, e acho que a gente precisa saber, a Polícia Federal sabe buscar os caminhos. Não fez. Está descartada a delação do Odebrecht? Porque... Não pode estar, né? Vamos lá, não é nada por acaso, gente. Odebrecht, olha, eu gosto muito de fulano de tal. Achei ele uma pessoa tão bacana, né? Então vamos dar dinheiro aqui para a campanha dele, ou vamos dar dinheiro para ele comprar um barraco ali de 3, 4 milhões. Né? Então, não há dinheiro de graça. Essa turma que investiu na Braskem, ele investiu no sentido, né, político, sabia o que estava fazendo. Ainda que não me disse, eu estou dizendo, sabia que ia fundar. Não sabia. Mas sabia que o bem não era para a população. E está evidente que não é para a população. Eu brinco, até conversando com um amigo hoje, dizendo, por mais que a gente, enfim, eu não tenho essa história da Alagoas. Alagoas é pior do que... Não, Alagoas não é pior do que os outros estados, não. Mas, infelizmente, aqui em Alagoas, não há um lado bom na atividade política. Não há um lado bom, não há um mal menor na atividade política em Alagoas. Pode vir um mal menor? Pode.
a gente tem de construir. Agora, é a construir, não construído. É isso, Ricardo. Ricardo, esse é o penúltimo programa do ano com nós dois. Depois, no próximo programa, eu conto uma novidade no final do programa. Certo. Quer dizer, conto a novidade pela metade. Deixo uma surpresa. Mas a gente já estou avisando que esses vão ser os últimos 4 programas. E a gente vai dar uma pausa em janeiro e voltamos em fevereiro. Naturalmente, no meio do turbilhão da Braskem, esse programa. E o próximo também será sobre a Braskem, mas a gente deixou uma surpresa para o final do ano. E só para fechar, você me permite, como você diz assim, se vai ser o último programa 2, é complicado, né? Aqui, até porque tem mais 2 pessoas aqui. Né? Exatamente, no vídeo. E eu não sou ator. No vídeo. Tá certo. Um abraço, Ricardo. Um abraço, cara. Tchau.